Olá, boa noite a todos vocês. Com muita alegria que a gente está aqui para realizar essa live. Meu nome é Morgana Batistella, eu sou gestora da Somos Educação, da área de soluções complementares. A gente trabalha na Somos nessa área com o desenvolvimento das habilidades e das competências socioemocionais na área de educação, para a educação infantil ao ensino médio. A gente trabalha com o programa O Líder em Mim, que é um programa de formação socioemocional, com English Stars, que é um programa bilíngue, e com Mind Makers, que é um programa de pensamento computacional e empreendedorismo criativo. Bom, são esses produtos que estão promovendo essa live, e até para contextualizar um pouco vocês sobre esse tema, ele foi escolhido porque a gente tem acesso a mais de 4.000 escolas, 800 delas só usando esses produtos de formação socioemocional e de habilidades e competências do século XXI, e as escolas têm sentido muita necessidade dessa demanda de orientações, de reflexões sobre o papel da família nesse momento da pandemia, né. É um momento singular, é um momento de isolamento familiar, de mudanças na forma de trabalhar, alguns com redução de renda, outros com perda de emprego, outros tendo que administrar, os filhos dentro de casa, ajudando no processo de ensino-aprendizagem, outros, morando e ficando nesse isolamento sozinhos, distantes de parentes. É um momento muito difícil, de uma rotina muito diferente, e ainda com um cenário de falta de clareza de quando as coisas retornariam ao mínimo que a gente pode considerar normal, né. E tudo isso vem e traz muitas angústias, muitos sentimentos, muitos questionamentos de como lidar com esse momento, como lidar nessas situações, como sobreviver a isso, né, presos em casa. E aí então a gente optou por trazer, a partir dos conhecimentos que a gente tem e que a gente leva para as nossas escolas, para as famílias das nossas escolas, para os nossos alunos, algumas práticas para a gestão emocional familiar. Mas antes de eu introduzir o Alexandre, que vai trazer esse tema para a gente, eu gostaria de apresentar um vídeo que nós fizemos em homenagem às nossas famílias. E aí eu vou pedir para o nosso time aí dos bastidores, colocar o vídeo no ar, por favor. O pai agora é biólogo, mergulha nos mistérios da vida e depois retorna às planilhas de seu trabalho. A mãe agora é física, desvenda leis profundas da natureza e, em seguida, está em uma reunião por Skype. O jantar é preparado enquanto o filho soletra versos da tarefa de português. A lição de história é feita sob olhar atento, enquanto a roupa é dobrada. Com aplicativos, livros, cadernos ou câmeras e a presença cuidadosa dos pais, os filhos seguem a estrada do aprender. Nossa escola não para. E a família está fazendo escola. A gente sabe muito bem o esforço e a paixão que isso exige. Por isso, parabéns às famílias e aos responsáveis que, como as escolas, fazem do amor o motor da educação.
Desculpa, gente, aqui eu estava no mudo, deixei no mudo, mas deixa eu retomar aqui. Estou apresentando o Alexandre. O Alexandre é filósofo, é educador de formação há mais de 20 anos, trabalha com desenvolvimento humano, ele é Master Coach, hipnoterapeuta, especialista em medicina tradicional chinesa e inteligência emocional. Ele foi coautor de algumas obras, como o Novo Manual do Coaching e Coaching Mude Seu Mindset para o Sucesso. Atualmente ele trabalha como assessor, né, no programa Líder em Mim, realiza atendimentos, cursos e palestras para escolas e famílias. O Alexandre, agora eu convido, Ale, para você entrar aqui na live com a gente, para que você possa iniciar a sua fala. Eu vou pedir àqueles que tiverem perguntas, dúvidas, que possam fazer no chat. A gente tem uma equipe aí de bastidores, eles vão compilando, e ao final a gente procura responder todas essas perguntas e essas dúvidas, tá bom? Ale, muito obrigada pelo seu sim ao convite aí de abordar esse tema que tem sido um desejo grande das famílias. E eu queria começar te perguntando, né, com esse cenário todo que a gente está vendo com essa pandemia, quais são os caminhos para a gente poder entender e para administrar tantos sentimentos, tantas dúvidas sobre como agir e o que a gente precisa fazer diante dessa situação? Vamos lá, pessoal, uma boa noite a todos. É sempre um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando aí nesse momento de tantas incertezas, né? Mas estamos juntos aqui nesse momento para aprender cada vez mais, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui melhores do que entramos, tá? Bom, tem alguns pontos. O objetivo da live hoje é trazer alguns pontos de reflexão, né? Não trazer uma receita pronta, mas alguns pontos de reflexão, tá? Se você tiver aí em mãos, né, quem tiver o hábito de anotar, tiver um papel, uma caneta aí, tá, pode anotar aí sem nenhum problema. Depois acredito que vai ficar disponível a live, tá, para vocês reverem aí alguns conceitos, caso necessite, tá bem? Bom, primeira coisa, como é que você está se sentindo, hein? Pare e pensa um pouquinho aí, observe em você, como é que você está se sentindo, né? As nossas emoções, nós não controlamos, né? As emoções, elas simplesmente vêm, e isso é importante a gente entender nesse cenário tão difícil e incerto que estamos vivendo, né? Nós somos reféns, às vezes, das nossas emoções, e aí precisamos lidar com essas emoções de uma forma consistente, de uma forma equilibrada, para que a gente possa ter resultados cada vez melhores aí na nossa vida. Então, eu queria passar para vocês um conceito, né, que nós trabalhamos, normalmente nós trabalhamos, que é o conceito de resiliência. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, né? Que é importante ser resiliente, né? O que é ser resiliente? Ser resiliente é você passar pelo caos, passar pela adversidade e retornar da mesma forma que você estava no início. Uma ideia sobre isso, é muito comum a gente observar na natureza, né, uma árvore, um bambu, né, que ele se enverga, né, no vento, mas ele consegue retornar na posição que ele estava depois que passou aí a tempestade, aí, né, a ventania. Mas um outro conceito que eu acho interessante a gente entender aqui é um conceito de antifrágil, né? O que seria esse antifrágil? É a pessoa, a empresa, a família que passa por uma situação de estresse, de tensão, que passa por uma situação caótica, mas quando isso passa, ela retorna com um aprendizado, retorna melhor, retorna retorna mais evoluído do que ele era, né? E aí segue um grande, imenso convite para essa reflexão. Todos nós, e quando eu digo hoje todos ou todo mundo, não é só uma metáfora, uma generalização. Todos nós estamos passando por esse momento caótico, por esse momento difícil, por esse momento de transição incerto. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: como é que nós vamos passar? Como é que nós vamos escolher passar por tudo isso, né? Veja bem, um primeiro ponto aí que eu considero importante é a autorresponsabilidade.
Nós estamos dentro das nossas, vendo, né, as nossas famílias, estamos dentro de casa, aí nos preservando, mas é muito importante nós assumirmos a responsabilidade, termos uma autorresponsabilidade pela nossa própria vida, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, né? Claro, é um cenário realmente delicado, não estou dizendo que é fácil para ninguém, mas o quanto nós somos responsáveis pelas nossas ações. Veja só, quando a gente fala de não controle, mas domínio emocional, né? Porque a emoção ela vem, por exemplo, imagina uma sensação, uma situação onde você sentiu medo, né? O medo ele simplesmente vem. A partir daí, qual seria a sua postura, né? O que você vai fazer a partir disso, né? Como você vai lidar com essa emoção? E aí você traz para a sua razão, traz para a sua racionalidade. E isso é algo extremamente importante para nós aprendermos a lidar com esses conflitos. Então, veja bem, ser autofrágil, sair de uma situação delicada com um conhecimento maior, com uma habilidade maior, saindo melhor do que você iniciou. E tendo autorresponsabilidade, ser autorresponsável. Entender que o mundo, ele acontece ao nosso redor, mas nós temos uma interpretação disso. Então, observa só, eu acho que isso vai... O meu objetivo aqui hoje, pessoal, é ajudar vocês a saírem melhor dessa situação, como pessoa e como família, tá? E para isso é necessário que a gente tenha um conhecimento sobre algumas coisas, tá? E é muito importante a gente entender que aquilo que nós percebemos do mundo e da realidade não é o mundo e a realidade, é a forma que nós percebemos, baseado nas nossas crenças, baseados no nosso mapa mental, né? Então, olha só, nós temos um evento, nós rotulamos esse evento, nós sentimos, ao rotular isso, nós sentimos, geramos uma resposta e um resultado. Como assim, Alexandre? Vamos lá. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Esse é um evento. Esse é um evento. Qual é o rótulo que eu dou para isso? Como eu percebo isso agora? Ah, é o fim do mundo. Ah, agora ninguém mais vai conseguir ter resultados positivos na vida, ninguém vai mais ser feliz. Imagina só, com esse padrão, com esse significado que eu dei à pandemia, qual é a sensação? Como é que você se sente em relação a isso? Acreditando que isso é o fim do mundo, acreditando que isso é caótico, acreditando que isso não vai ter saída. Observa a sensação de peso, de tensão que isso te causa. E é claro que você vai responder de acordo com essa sensação. Então, observa que a resposta de uma pessoa que sente dessa forma, e que rotula, e que significa uma situação dessa forma, essa resposta ela não vai ser produtiva. Essa resposta ela não vai ser positiva. E aí é claro que você vai gerar um resultado que também não é positivo, que é um resultado extremamente insatisfatório, né? Então, qual significado você está dando para as coisas do seu dia a dia? Realmente, não é agradável ficar dentro de casa, trabalhar dentro de casa, né? Mas qual é o significado disso? Será que você se sente preso dentro de casa? Ou será que você está aproveitando esse momento para permanecer mais próximo à família, para cuidar melhor da sua casa? Como é que você está? Qual o significado que você está dando para isso? Então, aí nós podemos ter um domínio das nossas emoções, não controle. Como eu falei, a emoção ela aparece, ela simplesmente vem. Tá? Então, quando nós falamos de autorresponsabilidade, nós estamos falando de liberdade de escolha. Né? Tem um filósofo que eu gosto muito, Sartre, ele diz que o homem está condenado a ser livre. A todo momento nós decidimos, a todo momento nós escolhemos. E a nossa vida e a nossa postura diante da vida faz com que nós conseguimos gerar uma vida melhor ou pior, independentemente da adversidade. Pessoal, isso, se eu pudesse passar apenas uma coisa para vocês hoje, com certeza eu passaria sobre isso, falaria sobre isso. O quanto você é responsável pela sua vida. O quanto você consegue tomar decisões e essas decisões gerar ações e resultados na sua vida. Então, há aqui uma grande reflexão. O que depende de você? Como é que você vai lidar com essa situação? A situação está aí.
Então, é no poder da decisão, é quando você decide que você rompe com coisas que você nem imagina. Como você vai olhar agora para sua família e para você mesmo? Como você se vê diante dessa situação? Isso é decidir, a todo momento você está decidindo, agora você está decidindo. Assistir essa live foi uma decisão sua, e você vai colher um resultado disso. Então, observa como é que você está diante das coisas, como você se posiciona. Alexandre, mas não depende de mim isso aconteceu no mundo, e eu não tenho nada a ver com isso. Ok, mas você está dentro disso. Como é que você vai lidar com isso? Na verdade, eu acredito que nós temos 3 grandes desafios na vida, né? Acho que tem 3 grandes desafios, né? O primeiro é o mesmo. O segundo, o outro. O terceiro, a vida. Então, observa, você é o seu próprio desafio. O que eu acredito sobre mim mesmo? O que eu acredito sobre o que a minha capacidade? Eu não sou capaz disso. Eu não consigo fazer aquilo. Isso daí eu não vou dar conta. Não, isso daí não é para mim. Observe a visão que você tem sobre você. Ou o outro, né? Não, a minha vida é assim, porque o outro, porque o meu chefe, porque a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Então, observa que as adversidades estão no outro. Ou então, a vida. Ou o universo, né? Mas eu sou assim porque você não conhece a minha vida, né? Poxa vida, a vida foi injusta comigo, a vida foi ingrata, eu não tenho uma boa vida. Então observa esses 3 grandes adversários que nós temos o tempo todo. Eu mesmo, o outro e a vida. E aí nós colocamos os nossos resultados na mão disso tudo. Na mão desses 3 grandes desafios que nós temos na nossa existência. Então aqui nós estamos trabalhando alguns conceitos, algumas reflexões sobre como lidar com essa situação que é inédita, né, e que nós não vamos sair iguais, nós entramos nisso, né, como é que nós podemos lidar com isso? Não é só nessa situação, mas na nossa existência, na nossa vida, tá? Então, é importante nós termos essa autoconfiança, esse poder de decisão, né? É nesse momento que você está escrevendo a sua história. É nesse momento que você identifica quais são as suas forças. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que você é bom? O que você faz bem? Quais são as suas forças? Quais são os seus dons, talentos, os seus maiores valores? Pessoal, é no momento de tensão, é no momento de pressão que o ser humano é colocado à prova e aí ele é testado nos seus mais profundos valores. Então, entenda o que eu vou falar agora. Entenda isso. No estado de pressão que nós estamos vivendo agora, por exemplo, tá? Poderia ser qualquer um, mas essa situação, as pessoas estão sendo colocadas à prova os seus maiores valores. Então é assim, se uma pessoa ela era insegura, no momento de tensão que nós estamos vivendo de pressão, ela vai ser muito mais insegura. Se uma pessoa ela é benevolente, no momento de pressão e tensão, ela vai ser muito mais benevolente. Se uma pessoa ela gosta de levar vantagem sobre as coisas, as situações e as pessoas, nesse momento de pressão, ela vai querer levar muito mais vantagem diante das coisas, das situações e das pessoas. É no momento de tensão e de pressão que você é colocado à prova. É no momento de tensão e de pressão que os seus valores são colocados à prova. E é aí que você se conhece. Então, eu queria que você fizesse agora uma prática, né, uma reflexão. Se você tiver um papel, ou se você quiser mentalmente pensar sobre isso, fique à vontade. Quais são as suas maiores forças? Pense em 3 coisas. Pense em 3 coisas agora, que você identifique em você e diz assim, isso daqui eu sou bom. Nisso daqui eu tenho talento. Isso daqui, não precisa ser um talento técnico, tá? Mas pode ser, eu me reconheço como uma pessoa valorosa, eu me reconheço como uma pessoa generosa, eu me reconheço como uma pessoa honesta. Quais são as suas forças e seus maiores valores? É muito, muito importante nós identificarmos isso em nós mesmos para que a gente possa usar isso nos momentos de adversidade. Porque são as suas forças, é o que você já tem de melhor.
é o que você tem de bom. Precisamos reconhecer o que nós temos de bom. Então, faça esse exercício. Aqui hoje eu vou trazer algumas reflexões, mas algumas práticas também, tá? Para você, para a família, trabalhar em cima de algumas questões. Então, faça essa prática. E ao definir pelo menos essas 3 grandes forças que você tem, pense como é que você pode usar essas forças que você já tem para lidar com a adversidade. Tá? Então, a vida, ela está nos convidando a pensar diferente, a sentir diferente e a fazer diferente. Então, é um convite um pouco forçado e mundial para que a gente possa se observar de uma maneira que talvez nós mesmos não nos permitimos, né? Então, precisamos ser fortes, né? Mas ser forte não significa você ser rígido. Tem momentos que você vai chorar, tem momentos que você vai se desesperar, tem momentos que você vai se angustiar. E isso faz parte da sua humanidade, né? E acolha esse sentimento. Acolha isso com carinho e com amor, porque é você. O ser humano é um ser que pensa, só que é um ser que sente, é um ser que se emociona. Então, dê valor, acolha o que você sente nesse momento. Observe quais são as suas emoções e traz para cá, para o seu intelecto, para você entender como lidar com elas. Tá? Então, acho que esse primeiro ponto, a autorresponsabilidade, é algo extremamente importante para a gente poder trilhar aí de uma forma melhor esse caminho incerto. Ale, Diga, Morgana. você fala muito sobre o nosso papel, né? A nossa autorresponsabilidade. O importante da gente conhecer as nossas forças, da gente entender a percepção nossa em relação ao mundo, e na nossa liberdade de escolha, mas a gente não está sozinho, né? E é super relevante isso que você está falando, de trazer essa responsabilidade para a gente olhar para nós, né? Qual é o meu papel nesse contexto, né? Quem sou eu nesse contexto, a minha responsabilidade diante disso, mas a gente tem as pessoas ao nosso redor, né? E as pessoas ao nosso redor, pode ser o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, um avô, essas pessoas próximas, porque a gente está falando aqui de família, né? Sim. Mas também tem o outro, que a gente pode ter uma atuação ou sofrer uma atuação direta, indireta, como a empresa em que eu trabalho, né, a atuação que ela faz vai interferir, ou se eu sou o empreendedor, o que eu fizer vai interferir na vida do outro. A gente tem a escola, né, que hoje não está dando as aulas de forma presencial e impacta na vida da família. A gente tem as ações do governo, municipal, estadual, federal, com as suas decisões em relação a isolamento, não isolamento, e todo esse impacto que não basta eu pensar agora só em mim. Como fica a relação com o outro? Você consegue nos levar a uma reflexão e a entender como nós podemos agir em relação ao outro? Porque a convivência familiar também não é uma coisa simples, né? Não, A não gente é. sempre eu sou mãe de 2 filhos, você é mãe de uma adolescente, estão em casa o tempo todo, fugindo, né, fora do contexto normal de todos nós, e isso também mexe com as nossas emoções, isso também mexe com as nossas reações. Como lidar com isso? Como lidar com o outro? Vamos lá, excelente, Morgana. Olha, é assim, o seguinte, claro que nada é uma receita, mas a reflexão é sempre muito bem-vinda, né? Lembra que eu falei dos nossos 3 grandes desafios, eu, o outro e a vida, né? Então, aí vamos para a segunda parte, aí, o outro, né? Claro, nenhum homem é uma ilha, né? Nós vivemos, nós dependemos, nós coexistimos, né, o tempo todo, né? E é muito interessante a gente entender que o outro é o outro. Lembra quando eu falei que você cria um mapa mental de acordo com a sua realidade, você sente, você age de uma forma que é clara e nítida para você. Mas e o outro? O outro não, porque ele tem um outro mapa de realidade. Tá? E
Você tem 2 filhos, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui na live também tenham mais de um filho. E eu faço uma pergunta para vocês. Os 2 filhos que vocês têm, eles são iguais? Acredito que não, né? Porque olha só, mesmo dentro da mesma casa, às vezes os mesmos pais, 2 pessoas, 2 filhos ali criados da mesma cultura, da mesma família, não são iguais. Imagina uma sala de aula, imagina uma cidade, imagina a comunidade, como que não é isso, né? Então, é um grande desafio o outro, tá? Mas, é um grande desafio, mas é através do outro que você trabalha e lapida o que há de melhor em você. Morgana, pessoal, é assim, é o outro que te desafia a ser uma pessoa melhor a todo tempo. A todo tempo. É a sua esposa que te faz ser um marido melhor, é o seu filho que faz você ser um pai melhor, é o seu chefe que pega no seu pé, que faz você ser um funcionário melhor, é aquele seu cliente que te liga fora do horário, que faz você ser um profissional melhor, é o outro que nos desafia. E isso não é ruim. Imagina um mundo sem o outro. Imagina você sozinho no mundo. Cara, é inviável. Né? Quem assistiu aquele filme Náufrago, né? Ele precisou do Wilson, aquela bola de vôlei, para ser companhia dele. O ser humano ele precisa do outro o tempo todo. Né? Então, observa que entender o outro é fundamental para a gente lidar com essas adversidades. Para nós podermos encarar a vida de uma forma mais leve. Então, o outro ele vai nos desafiar, sim, isso não é ruim. É o outro que te ensina a ser mais paciente. Quantas vezes as pessoas da sua família tirou você do sério? Quantas vezes as pessoas do seu trabalho fez você ver coisas que sozinho você não veria? Então, como é que eu posso lidar com o outro? Tendo empatia. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Lembra, você tem a sua história de vida, seus mapas mentais, mas o outro tem os mapas deles. Cada um tem a sua própria história. Então, ter empatia é você ter atenção, ouvir o que as pessoas falam com curiosidade, sem interromper. Gente, imagina, olha as conversas que nós temos em casa mesmo. Quem nunca conversou com alguém assim, ó, vai falando, vai falando. Não, estou te ouvindo, vai falando. Cara, você não está ali, você não está ali. E a pessoa sente isso. Lembra? A sensação. A sensação. Realmente eu estou ouvindo, mas eu não tenho foco na pessoa, eu não tenho o olhar para ela. Então, entenda, quando você olha o outro e se comunica com o outro, é importante você ouvir atentamente. É importante você ouvir a história da pessoa, identificando o sentimento dela. O que é que essa pessoa está sentindo quando ela fala isso? O que é que essa pessoa está percebendo diante dessa situação? Por que isso incomodou tanto essa pessoa e às vezes não te incomoda? Então, ouvir de forma empática, ter atenção, identificar o sentimento do outro e saber qual é a necessidade do outro. Gente, nesse momento, as pessoas conversam com você, se você parar e perceber um pouquinho mais profundamente, muitas pessoas elas estão pedindo socorro. Faz essa experiência, liga para alguém, um amigo, um vizinho seu, e conversa com ela durante 5 minutos. Você vai ver que você não vai falar. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam de atenção, de uma atenção empática. E não de uma atenção onde você vai julgar a opinião do outro, onde você vai provar que você está certo e que ela está errada. Lembra? Visão de mundo. Eu vi uma vez, eu achei muito interessante isso, uma pessoa disse assim que o outro não desafia, né? Mas se você está triste, vai fazer alguém feliz que passa. Se você está triste, vai fazer alguém feliz que passa. Nada é mais gratificante do que você ver o sorriso de alguém. Nada é mais nobre e engrandecedor do que você ter um ato de solidariedade. Nada é melhor do que você ver o sorriso das pessoas que você ama ou de um desconhecido. Então, o outro nos ajuda a crescer o tempo todo. O tempo
todo. E aí, eu queria fazer um exercício com vocês. Vamos lá. Algo bem simples. Queria que você, se você tiver uma foto das pessoas da sua família aí, das pessoas que você considera da sua família, ou no celular, ou uma foto próxima aí do lugar onde você está, ou se você não tiver, ok, eu quero que você mentalize, visualize as pessoas da sua família, ou uma pessoa específica, tá bom? E eu quero que você faça o seguinte exercício. Eu quero que você olhe para essa imagem, para essa foto, ou no seu mapa mental, pense nessa pessoa, tá? E eu quero que você, por alguns instantes, olhe nos olhos dessa pessoa, dentro dos olhos dela. Isso. Olha nos olhos dela, como se você pudesse ver refletido nos olhos dela. Imagina isso. Ou se você tiver uma fotografia, olha para o rosto dessa pessoa, olha para dentro dos olhos dessa pessoa. Seja ela quem for. Seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim. Olha para ela. Observa dentro dos olhos dela os medos que ela tem. Observa as preocupações dessa pessoa. Observa quantas dificuldades essa pessoa passou na vida dela que você não imagina. Nunca sentiu. Então, observa, faça esse exercício e procure olhar o outro como um ser único, assim como você é. Mas essa unicidade nos faz mais forte. Se você olhar o outro com o olhar de que ele tem que ser do jeito que você quer, o sofrimento vai ser seu. Toda expectativa gera desilusão. Você cria a expectativa de que a pessoa quer ser como você imagina, e não é assim. Observa que essa pessoa também está sofrendo. Como a Morgana disse, né, até a minha filha, adolescente, 16 anos, eu me preocupo comigo, com a minha esposa, que estamos vivendo isso, mas e ela? Com os amigos, com os colegas, com o contato diário da escola. Observa o outro como o outro. Observa dentro dos olhos dessa pessoa. Faça esse exercício. Tá? E se você puder, faça isso olhando realmente em quem está com você aí, compartilhando essa experiência de estar nessa quarentena, tá bom? E aí eu queria dar uma outra prática para vocês. Eu queria que você criasse uma rede de conexão. Eu sei que muitos avós, muitos familiares estão impossibilitados de ver seus filhos, seus netos, né, dentro desse contexto, enfim. Mas eu queria que você dedicasse alguns minutos, talvez não hoje ou amanhã, para fazer uma lista de pessoas. Pensa nas pessoas que você convivia no seu dia a dia, num dia a dia normal, né? Não só da sua família também, mas você tem contato com o rapaz do mercado, da venda, da padaria, né? Pensa nessas pessoas. E aí eu queria que você criasse uma lista de conexão. Como é que você pode entrar em contato com essas pessoas? Reserve um tempo do seu dia para ter contato com essas pessoas que estão distantes, seja por telefone, seja por mensagem, seja pelo WhatsApp, seja por uma chamada de vídeo. Mas faça isso periodicamente, tenha esse hábito. Dedique 10 minutos do seu dia para fazer contatos com pessoas. E não é apenas para você contar as suas histórias, seus dramas, seus sofrimentos. Não. Faça contato para essas pessoas simplesmente para ouvi-las. Cara, isso vai fazer com que você desperte algo muito, muito bom em você, de percepção do outro, de gratidão, de conexão realmente, né? Então veja o outro como o outro. Ah, mas eu queria tanto ver minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. Gente, vamos sair do mundo ideal e vamos para o mundo real. O que é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do outro? Vai fazer o outro feliz. Dá um telefonema. Você não sabe o que falar? Liga e fala assim: ah, sonhei com você hoje. Pronto, e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Eu tenho certeza que você vai ficar 10 minutos com essa pessoa. Sonhei com você, tá tudo bem? Pronto. Faz só essa pergunta. Só essa pergunta.
eu tenho certeza que você vai fazer a vida ou o dia dessa pessoa mais feliz. Tá? Então, é importante nós termos essa conexão. Ale, eu Fala, falei da gente Morgiane. deixar as perguntas para o final, mas estão Ok, surgindo algumas perguntas muito relacionadas a esse tema, sim, e a gente já vê algumas preocupações, né, das pessoas que sim, estão compartilhando. A gente tem aqui o Edson de São Paulo, sim. ele fala muito nessa relação com os filhos. A pergunta dele é a seguinte: uma das grandes angústias dos pais com os filhos em idade escolar é como auxiliar os filhos nesse processo de mediação dos estudos. Uhum, E ele pergunta assim: como eu posso ser protagonista? Que é uhum, uma pergunta já interessante. Ele já assumiu a autorresponsabilidade por esse sim, processo. sim. Imagino aqui que os filhos devam ser pequenos, né? Uhum, Então, trazendo para esse olhar para o outro, como é que, e trazendo a autorresponsabilidade que você falou lá no início, uhum, como é que a gente pode ajudar, enquanto pais, nessa mediação, nesse processo, né? Que é um uhum, processo, vamos lá, eu participo aqui do grupo do WhatsApp das mães, uhum, é, é estressante às vezes com as atividades que vêm, sim, porque os pais estão trabalhando, sim. ou em casa, ou fora de Uhum, casa, não conseguem acompanhar como uhum, gostariam, uhum, uhum. às vezes gritam, às vezes perdem a paciência, a gente vê um Sim. monte de meme passando aí dos filhos pedindo, Ajuda. que tá com saudade da escola, porque Aham, prefere que a tia ensine do que uhum, a mãe, sim, porque é tudo novo sim, para todo mundo. sim, sim, Eh, e fora ser novo com todo mundo, a gente está tendo que adquirir essas atribuições, como, por exemplo, a mediação do estudo dos filhos, e tem que lidar com essa situação, né. sim. Na prática, como é que a gente pode, auxiliar nesse processo? Olha, é assim, o que acontece? Claro, não há uma receita para isso, obviamente, né, por quê? Cada família é uma família, cada família tem a sua dinâmica. Aliás, tá muito comum nós ouvirmos hoje em dia que nós estamos trabalhando home office, né. Eu tenho uma reflexão um pouco diferente disso. Na verdade, ninguém está trabalhando home office. Está todo mundo trabalhando em casa, dentro de uma quarentena, dentro de uma pandemia. Isso não é home office. Por quê, Alexandre? Porque no home office, eu, quando trabalho em home office, eu tenho um cronograma, eu tenho um horário, a minha filha não está em casa, eu tenho uma rotina. Quando termino o meu horário, eu posso pegar a minha filha e ir no cinema com ela. Hoje, eu não posso fazer isso. Então, ninguém está trabalhando home office. Ninguém. Então, é assim, é muito importante nós criarmos o hábito, isso eu vou falar, acredito que vai ajudar melhor no próximo tópico, tá? Que é, primeiro, ter empatia, né? Primeiro, ter empatia. Saber realmente qual é a necessidade daquela pessoa, daquela criança, do seu filho, qual é a necessidade dele naquele momento, tá? Porque é assim, por que eu digo que não tem receita? Também nós ouvimos muitas pessoas falarem, darem dicas, né? Vamos fazer meditação, vamos ler. Gente, por favor, a pessoa nunca meditou na vida dela. Se ela sentar para meditar agora, ela vai estourar. Não é assim que funciona. Observe o que funciona para você. Então, primeiro, tenha empatia. Segundo, de forma prática, tenha um senso de organização melhor. Trabalhe com metas, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Acho que esse tópico vai ajudar em relação a essa organização. Ter metas, ter um propósito durante o seu dia. Nós não podemos estar criando planos para um futuro muito distante, talvez agora que esteja mais incerto, mas e no dia a dia? Como vai ser? Como vai ser o dia de hoje? Isso precisa ser conversado. Isso precisa ser discutido com os membros da família. Então, não há uma receita, mas há um caminho de ter empatia, saber as necessidades de cada um da casa, tá? E uma organização. Um plano com metas, talvez com horários definidos, para que a gente possa minimamente se organizar. É fácil? Não, não é. Não é. Então estamos assumindo muitos papéis, quebrando aí muitos conceitos que não tínhamos. Então é Então sentir aquilo que funciona. Não tem certo ou errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Pois não, Morgana. então dentro desse contexto que você está falando, de ter metas, né, a gente já está num cenário de muito desgaste emocional, porque a gente está com muitas atividades, Sim.
e dentro de uma realidade que a gente não estava acostumado. Então a gente tem que lidar com uma mudança que foi abrupta, né? De repente todo mundo fechado dentro de casa, não pode mais sair, você perde a convivência com as pessoas, você perde os programas sociais, porque a gente sabe que relacionamento é muito relevante, né, para o ser humano. Sim. Aí você traz, no início da sua fala, na primeira pergunta, uma autorresponsabilidade muito grande. E Uhum. depois uma responsabilidade em ver o outro, em Uhum. analisar o outro. Aí você fala de criar conexões, né, Uhum. de procurar um horário, de entender o outro, o que exige da gente mais, talvez, mudanças, porque a gente não Sim. teve essa formação. Diferente Sim. hoje do que muitas escolas, né, já Sim. fornecem um desenvolvimento dessas habilidades para as crianças desde pequeno, nós somos de uma geração que não tivemos essa formação. Sim. Então a gente tem que lidar com tudo isso, e aí você vem nos dizer, que a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas, que a gente tem que conhecer, entender os nossos sentimentos, as nossas emoções para saber como lidar com elas, entender e entender o sentimento e a relação dos outros, se conectar com os outros, né? E aí você tem a dinâmica de filho, de marido, de pai, trabalho. Como a gente consegue dar conta de tudo isso? E a sensação que eu tenho é que a gente pode ficar mais angustiado ainda, porque além Sim. das angústias que eu já trazia, de repente eu posso me ver em não dar conta de me sentir tão autorresponsável e Uhum. não dar conta de ter a empatia com o outro ao meu redor, né? Uhum. Como administrar tudo isso? Olha, na verdade, assim, eh, isso é um fato, né, nós trabalhamos hoje com programas de desenvolvimento socioemocional, coisa que nós, pelo menos na minha geração, não era abordado como formação, não se via a importância disso. Hoje, entenda, não é importante, é vital que se trabalhe o desenvolvimento socioemocional. Eu tenho certeza, eu não sei como nós vamos passar, isso eu não sei, não tenho resposta, mas eu tenho certeza que as pessoas que tiverem esse desenvolvimento socioemocional, elas vão passar por essa situação melhores. Elas vão ser mais resilientes, vão ser mais antifrágeis, antifrágil, vai conseguir passar por isso de uma forma mais equilibrada. Eu acho que esse é o grande segredo, é buscar esse equilíbrio, né? E quando eu falo isso, realmente são muitas tarefas, né? E na verdade nós não administramos o tempo, né? Parece que tudo cai ao mesmo tempo. É família, é trabalho, contas, cara, é assim. E assim, tem que colocar o pé no mundo real e não no ideal. E como Ah, mas controlar essa ansiedade, Alê? Só para bom, complementar, sim, tá? sim. Essa Ó, ansiedade, porque a gente tem tudo isso e mais a incerteza de para sim, onde nós vamos, né? administrar o tempo, tá? Isso, nós, entenda, melhor dizendo, nós não administramos tempo, nós administramos ações no tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia. Tá? Algumas pessoas conseguem fazer mais coisas, outras menos coisas, porque tem mais organização no tempo. Então, é muito importante nós aprendermos e gerenciar as nossas ações. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com presença? O nosso dia a dia não pode ser um checklist. Nosso dia a dia não pode ter. Nós não podemos acordar sem um propósito. Então, são as metas que fazem com que a gente supere os desafios, onde você quer chegar. Então, isso precisa estar muito claro. Morgana, é assim, é muito comum, às vezes, se eu conversar com um casal e eu perceber que esse casal, eles não estão fazendo planos para o futuro, comece a se preocupar. Comece a se preocupar com o relacionamento deles. Por quê? Porque nós precisamos de propósito, porque é que nós estamos juntos. Nós precisamos gerar um significado nessa união. Seja união, qualquer união, tá? No seu trabalho, seu filho, enfim. Qual é o propósito de nós estarmos aqui hoje? Isso precisa ser pensado. Isso precisa ser conversado. Isso precisa ser desenvolvido. Por que é que você acorda feliz todos os dias? O que é que faz você dormir feliz todos os dias? Não interessa a situação que você está vivendo. Então, observa, quando nós trabalhamos a questão de metas, ela vai nos ajudar a desenvolver, a administrar melhor as crises.
qualquer crise, eu não estou falando agora disso daqui não, a meta ela ativa a nossa capacidade de aprofundar em soluções. Se eu não sei para onde eu vou, eu me perco durante o caminho. Então, as perguntas que eu deixo é o que é que você quer, o que você realmente quer, o que é mais importante para você agora. Nós precisamos, no nosso dia a dia, fazer pausas. Perceber o que nós sentimos. Não viver no automático. Nós vivíamos no automático. E as pessoas falam assim, eu quero que as coisas voltem ao normal. Gente, era aquele normal, por causa daquele normal que as coisas ficaram assim. Não pode voltar ao normal. Então, é interessante nós trabalharmos essa força desse propósito. Por que você está conectado junto dessas pessoas que você está conectado junto? Então, administrar o tempo, fazer uma pequena lista de atividades durante o dia. Hoje, planeje o dia de amanhã, o que você vai fazer. Eu tenho certeza que vai sobrar tempo. Eu tenho certeza que com mais foco, com mais direcionamento, você vai conseguir ter resultados mais pontuais. Certeza. O que nós não temos é o hábito de fazer isso. De olhar, poxa, sabe, acorda e vamos ver o que dá para fazer. Esse vamos ver o que dá para fazer, a vida está te engolindo. A vida está te engolindo. Então, o que realmente, se você não decidir o que você vai fazer, a vida vai decidir para você. Qual é a minha prioridade? Isso tem que estar claro. Qual é o plano futuro, onde eu quero chegar? Independentemente das condições, independentemente das situações. Nós precisamos ter clareza em relação ao que nós queremos. Em todos os papéis. Claro isso? Aqui a gente tem algumas perguntas, a gente tem, não é um exercício de futurologia, né, Sim. mas a gente se questiona e a gente tem uma pergunta aqui, de como você acredita que será o mundo e as relações humanas após a pandemia? Você falou que a gente Olha, vivia no normal, né, um normal que nos trouxe sim, até aqui, sim. né, Olha, e é assim, de verdade já pensei muito sobre isso, e é assim, lembra que eu disse que as pessoas, elas vão potencializar quem elas são, né, no estado de pressão, as pessoas que são desonestas serão mais desonestas, as pessoas que são boas serão melhores ainda, tá? Aí você diz assim, poxa, Alexandre, mas você não acredita na mudança das pessoas? Gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu sou a pessoa que mais acredita nas mudanças das pessoas, mas, desde que as pessoas queiram. E Morgana, pessoal, querer no seu nível mais profundo. Então eu acho sim que nós já estamos diferentes do que nós começamos a pandemia. Isso acredito muito nisso. Agora, como você vai estar depois disso? Acredito que as relações elas serão mais fortalecedoras. O ser humano ele vai ter que achar formas mais mais fortalecedoras mesmo para desenvolver os seus relacionamentos. Eu acho que isso está forçando para que o ser humano pense sobre isso. Nós vivíamos no automático, isso parou. Parou. Então para um pouquinho. Como vai ser agora? Eu acredito, tá? Isso é uma crença minha, que nós vamos sair daqui melhores. Todo mundo, Alexandre? Não. Quem quiser. Quiser de verdade, lá no fundo, não é? Eu queria estar melhor. Não. Eu acho que, óbvio, não é uma previsão futura, né? Mas eu acredito muito no potencial do ser humano. Eu acredito que nós temos dons, talentos, habilidades e repertório mesmo para criar um mundo muito melhor. Estamos sendo forçados a isso. Então, eu acredito muito que nós vamos sair melhores do que nós entramos, se não muito diferentes. Já estamos muito diferentes. Eu acho que é por aí. muito bem, eu vou trazer uma pergunta aqui de uma mãe que é da área da saúde, Legal. e ela fala que ela está numa avalanche de ansiedade, então, e muitos sentimentos, e Sim. como conseguir se conectar com os filhos, especialmente em relação aos estudos. Ela diz que está bem difícil. É assim, a minha esposa também é da área da saúde, né, ela é fisioterapeuta, então essa realidade eu presencio aqui, né, em loco. Então é assim,
primeiro, é importante que ela observe o que pode aliviar essa tensão nela. Tá? Olha para ela, olha de dentro para fora, de dentro para fora. Começa com ela, começa com você. Tá? O que você gostaria de fazer durante o dia? Lembra que eu falei de dar pausas durante o dia? Mas procura trabalhar, fazer pausas com coisas que sejam prazerosas. O que pode te dar alguns momentos de prazer, de felicidade? Gente, pensa no que funciona para você. É ler um livro, é comer uma fruta, é tomar um suco, é tomar um banho. O que é? Permita-se a ter esses momentos de prazer. Por quê? Porque as tensões do dia a dia vão nos sufocar. Então, primeiro, observa em você mesmo, né, nessa mãe, como que ela pode se sentir melhor, sentir melhor. Ah, mas a pressão, eu sei, volta para o real. A pressão ela está aí. Como é que você vai lidar com isso? Crie uma situação, ou algumas situações durante o dia, que te gerem prazer, alegria, seja assistir um filme. Depois disso, observa as necessidades do outro. Pergunta para as pessoas mesmo, para o seu filho, né, o que você gostaria de fazer, que te traz também alegria, felicidade. E crie, como eu falei, né, agora há pouco, crie um roteiro do seu dia a dia, da sua rotina diária. Eu sei que não é fácil, tá? Mas tenha um momento pontual para administrar as ações das escolas, para administrar as atividades escolares. Não é fácil e eu tenho certeza que não será todos os dias que vai ser possível. Mas a primeira coisa é o planejar aqui dentro. É o tirar daqui e colocar no papel. Precisamos colocar as ações no papel. Aqui dentro as coisas se perdem. Nós precisamos criar o hábito de anotar, de escrever, de visualizar. Precisamos do visual. Então é importante olhar para você mesmo, identificar o que te fortalece, o que te dá prazer, ver quais as necessidades do outro e ter um plano. Então acho que isso é algo que pode responder uma grande quantidade de perguntas que nos geram realmente essa ansiedade, essa angústia, né? Tem um filósofo chamado Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz que a vida ela só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Você compreende a sua vida quando olha o seu passado, mas é para o futuro que nós estamos indo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Então a pergunta é, como é que nós estamos criando o nosso futuro agora? E é estar presente no momento presente. Gente, isso é milenar. Quando nós saímos do momento presente, nós perdemos o domínio da nossa vida. Olha para dentro. O que eu vou fazer agora? Qual é o seu foco? Qual é a perspectiva? Então observa dentro, observa o outro e cria um plano, cria uma estrutura de ação. Acho que é por aí. Obrigada, Lê. Imagina. A gente também tem diversos professores aqui fazendo Ótimo. perguntas. Vou tentar sintetizar aqui. Claro. Por exemplo, em relação aos alunos, né? Eles também potencializam quem eles são em momentos de pressão. Alunos mais autônomos vão ser mais autônomos. Alunos que não tinham responsabilidade terão mais dificuldade em mudar, em construir um processo de rotina. E o professor, nesse contexto, ele também está sob pressão, né? Mudou toda a forma de trabalho, ele precisa se rever, se reinventar. O papel dele também nessa formação socioemocional do aluno, né? Então, acho que são dois pontos aqui que a gente tem de professores. É assim, o que acontece? Nós temos nosso sistema de crença, nossos paradigmas. Gente, é a forma que nós filtramos o mundo. Os arquivinhos já estão lá, já está tudo aqui dentro. Então, a forma que você absorve o mundo, aqui à frente tem um filtro. Você vai filtrar isso. Então, se você é uma pessoa que vê dificuldade na maioria das coisas, no momento de pressão você vai ver mais dificuldade. Se você é uma pessoa proativa, se você é uma pessoa que toma iniciativa, no momento de pressão, você tende a fazer isso. Observa, a gente tem que entender como é que nós funcionamos. Como é que você funciona. E isso é o ser humano.
seja a criança, seja o professor, então estamos submetidos a estado de pressão. E isso vai fazer com que a gente tenha reações que já estão programadas. Agora, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Se isso que eu estou fazendo está sendo positivo ou não? Qual o resultado? Então, quando eu pego um evento, eu rotulo isso, eu sinto, eu gero uma resposta, qual é o resultado? Então, claro, precisamos nos reinventar? Gente, eu garanto que vai ser tudo muito diferente. Então, cara, o professor, a educação, né? Até eu estava conversando com algumas pessoas e disse assim, isso é educação, isso é escola, isso é educação. Não pensar em se reinventar com isso que está acontecendo, eu não sei o que precisa acontecer no mundo para que isso aconteça. Então nós precisamos ter esse olhar afetuoso, carinhoso, acolhedor, ter empatia, é se colocar também como pai no lugar do professor, no gestor da escola, o professor se colocar no lugar do pai, porque cada um tem uma dinâmica diferente, cada um tem um mapa diferente, cada um tem uma realidade, uma dificuldade e uma potencialidade diferente. Então, nós estamos sendo obrigados a treinar isso. Gente, tudo que eu estou falando não é uma teoria, é uma prática. Se isso ficar na teoria, no livro, não serve para nada. É a prática. E a prática você vive praticando. Não tem outro jeito. Então você só consegue se desenvolver praticando. Você vai acertar, você vai errar em algumas vezes, mas você está indo para frente. A sua vida está lá. Ah, mas aconteceu, ok, aconteceu, faz parte da sua história. Honra isso, legal, ótimo. Isso fez você ser a pessoa que você é hoje. Mas o que nós vamos construir a partir de agora? Isso é uma reflexão que tem que estar constante no nosso dia a dia. O que eu quero ser a partir de agora? Então, a educação está num checkmate aí muito grande, né? Ela está numa posição muito vulnerável, mas o que eu acredito é que isso vai obrigar nós a darmos um grande salto, uma grande melhoria nas pessoas, nos sistemas, nos processos. E eu não vejo isso como uma pressão, eu vejo isso como um convite. Só que você está sendo convidada. Você vai à festa se você quiser ou não. Só que você vai perder todo o evento, se você não for. Muito bom, Ale. Eu queria que você concluísse. Que mensagem que você gostaria de passar diante dessas perguntas, diante daquilo que você, né, nos apresentou hoje, para a gente poder caminhar já para o encerramento dessa live? Olha, eu acredito que todos os dias nós escrevemos um livro, né? O livro da nossa vida. E existem pessoas que participam da nossa história. Você tem a sua história, eu tenho a minha história, e tem pessoas que nós amamos que participam dessa história. Nossos filhos, nossos colegas de trabalho, pessoas que são nossos pais, que significam muito para a gente, né? Mas essas pessoas, elas simplesmente participam da nossa história. A nossa história, ela é escrita por nós. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade de escrever essa nossa própria história, com as pessoas que participam, sim, mas a responsabilidade da história é nossa. Nós não podemos delegar isso para ninguém. E isso é muito interessante, Morgana, pessoal, porque a cada dia a gente escreve uma página desse livro, que um dia vai ser editado. Um dia vai ser editado. E aí a pergunta que eu faço é: quem vai comprar o seu livro? Quem vai gostar de ler a sua história? Você vê pessoas hoje escrevendo páginas repetidas. Eu não compraria um livro com a mesma história todos os dias, todas as páginas. Pior, tem pessoas escrevendo ou deixando páginas em branco. Então observa que a cada dia é uma oportunidade, a vida nos dá uma oportunidade de escrever a nossa própria história todos os dias. E o mais fantástico, não tem rascunho. Você escreve a sua história no original. E aí quando você deitar à noite, daqui a pouco, quando nós formos dormir, olha para trás e observa, por que valeu a pena hoje, hein? O que eu escrevi?
que valeu a pena escrever na minha história. É assim que a gente constrói a nossa vida, deixa o nosso legado, deixa a existência de pessoas melhores aí. Então é assumir realmente a história da nossa vida, independentemente da situação que nós estejamos vivenciando, hoje ou a qualquer momento. Eu acredito nisso. Dá medo? Dá. Vai com medo mesmo. Medo não é ausência, a coragem não é ausência de medo. A coragem, o medo, você age tomando decisões. Você está aí, eu estou aqui, eu estou com medo, eu estou com medo da internet cair, eu tenho medo, mas eu tomei a decisão de estar aqui. Quantas outras decisões nós tomamos que vão ser divisores de água na nossa vida. E assim, seguimos o fluxo. Acho que é isso. Obrigada, Lê. Eu acho que você trouxe um ponto que eu reflito muito no dia a dia, né? Essa crise vai passar. Alguns de nós vamos sair machucados, alguns mais, outros menos, mas nós vamos sair juntos e estar perto daqueles que nos amam e a quem a gente ama é muito importante nesse processo. Sim. E essa reflexão de eu vou sair essa crise vai passar. E como nós passamos por ela, né? Sim. O que nós construímos Sim. com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos avós. Esse legado, eu acho que nos ajuda a refletir e ver o como e se queremos ser melhores, né? Sim. E eu acho que você deu passos muito concretos, trazendo essa importância de que nós somos responsáveis, sim, por como queremos agir, precisamos nos conhecer, precisamos olhar o outro, precisamos ter um propósito e precisamos agir, não deixando a rotina nos engolir, para que a gente possa sair diferente e sairmos mais fortes e sairmos preparados para esse novo mundo que vai chegar e que vai ser construído por nós. Porque, com certeza, nós não vamos ser os mesmos. E não vamos conseguir mais ser os mesmos diante de tantas pressões e de tantas escolhas que a gente tem que fazer. Das mais simples, do tipo, o que eu vou fazer de comida hoje para minha família, as mais complexas, do eu saio, vou no mercado, eu respeito a orientação de ficar isolada, eu não respeito, que são dúvidas comuns, né, que eu acho que a gente tem e que leva a gente a fazer escolhas. Sim. Então, eu te agradeço demais pela sua contribuição, agradeço a Vanessa, a Mirella, a Luciana, que estão nos bastidores, permitindo aí que a live aconteça, trabalhando na produção disso, e agradecer principalmente a todos que nos assistiram e, de certa forma, contribuíram aqui com as suas perguntas, com os seus comentários. Muito obrigada a todos. Obrigado. Agradeço a todos também. Uma boa noite. Obrigado, até a próxima. Valeu.